Bom dia a todos. Acho que mês de junho foi um mês super positivo, né, tanto para o mercado quanto para a nossa célula. A gente trouxe, né, 2 reforços muito importantes para o nosso time. A gente teve a chegada do Fábio Oliveira para ser o head, de renda fixa e crédito privado high grade. Fábio Oliveira, que tem mais de 30 anos de mercado, né, passou os últimos 6 anos capitaneando as estratégias de renda fixa e crédito privado do BNP Paribas Asset, e trouxe junto consigo também o Carlos Leite, para ser mais um cogestor da nossa estratégia. Carlos Leite, que também já trabalha há bastante tempo, trabalhava há mais de 10 anos no BNP Paribas Asset, também há muito tempo com Carlos Leite. Então, a gente reforça aqui nosso time. É, e passando agora pro fundo, a gente consegue projetar a apresentação? A gente teve um mês, né, de continuidade do inflow para a indústria de fundos de renda fixa e crédito privado. Então, a gente já vem vendo essa tendência forte desde o segundo semestre do ano passado, e nesse início de ano muito forte, né, com mais de 30 bi entrando nos fundos de renda fixa por mês. Quando a gente olha para o mercado primário, a gente vê um mercado primário que parece muito aquecido, né? Então, mês a mês, a gente tem visto recordes de captação no mercado primário, tanto no mercado de debêntures CDI não isentas, né, quanto nos papéis isentos. Mas quando a gente olha para a composição desses books, grande parte dessas ofertas ou nem chegam a ir para o mercado, são encarteiradas diretamente pelos bancos coordenadores das emissões, e muitas delas que vêm a mercado a gente tem visto não ter uma demanda para 100% da oferta, né? Então a gente tem visto ainda muitas das emissões ou ficando direto na carteira dos bancos ou tendo parte sendo exercido como garantia firme indo para a carteira dos bancos. E aí quando a gente olha, né, pro mercado de primário das não isentas, a gente observa que, né, teve uma tentativa muito agressiva de alongamento do prazo dessas emissões, com níveis de spread magros que não justificavam esse alongamento, né? Então isso, em parte, justifica, né, não ter demanda para 100% dessas emissões, e também um outro fenômeno que a gente viu, algumas emissões com uma qualidade de crédito um pouco mais baixa, mas vindo também em níveis mais baixos de spread, que também não tiveram atratividade no mercado para 100% dessas emissões. E aí que quando a gente olha no mercado de debêntures 12431, né, as debêntures isentas, a gente também vê aqui, né, quase 21 bi sendo emitido em junho, mas muitas dessas emissões também não tiveram atratividade no mercado, e muitas delas acabaram tendo garantia firme sendo exercidas, né? Então a gente observa que é possível que venha a ter uma correção, né, nesse patamar de spread que vinha vindo, e talvez também um ajuste no prazo dessas emissões, uma vez que a gente tem visto que muitas dessas emissões não têm tido a demanda que os coordenadores imaginavam que teria no mercado primário, né? Quando a gente olha para o que aconteceu no IDI e no IDPCA infraestrutura, a gente observa que o IDI seguiu com o fechamento. Então, o índice havia fechado em 1,61
no final de maio, e teve uma compressão de 8 bips para 1,53 no final de junho. A gente observa aqui que, apesar da gente, desse nível, né, de 1,53 parecer muito mais próximo com o patamar que o IDA-DI estava antes, do evento de Americanas e Light, né, mas posterior à pandemia, quando a gente olha a abertura desse índice, a gente identifica que tem uma discrepância muito grande entre os ativos de mais alta qualidade de crédito, né, os AAAs indiscutíveis, que já estão num patamar muito mais próximo ao que era pré-pandemia, né, então os níveis de 2019, e a gente tem uma outra composição que acaba puxando essa média do índice para cima, que são algumas empresas que têm alguns fatores específicos de crédito, que têm uma qualidade um pouco menor, né, não são AAAs, têm um rating inferior, e acabam puxando essa média para cima, né? Então tem essa diversificação grande do índice que a gente não observava tão claro antes de 2020, né? Então, em 2019 a gente tinha um índice muito mais homogêneo e hoje a gente tem essa diferenciação mais clara entre os ativos de altíssima qualidade de crédito e ativos que têm alguma questão de crédito relacionado ou tem um rating inferior. E quando a gente olha para o IDPCA infraestrutura, a gente viu um, um leve fechamento de 3 bips, mas praticamente ficou de lado, né? Então, o IDPCA infraestrutura aqui em 60 bips é um patamar que a gente acha interessante. E agora com a abertura da curva de juros reais, compondo o nível de juros reais das NTNBs com esses patamares de spread de crédito, a gente acha bem interessante a alocação nesse tipo de ativo. Quando a gente olha, né, para o que aconteceu com a curva de juros reais, né, como o próprio Fernando Genta comentou, a gente teve um aumento de risco percebido pelo mercado, e isso fez com que houvesse uma abertura ao longo de toda a curva, né? Então, quando a gente olha para as NTNBs, teve uma abertura de cerca de 30 bips ao longo da curva, sendo que as NTNBs ainda foram mais protegidas do que o DI, naturalmente, uma vez que a gente viu aqui a inflação implícita abrindo também entre 40 bips, por exemplo, na B26, e quase 20 bips na parte mais longa. Então, a gente viu esse fenômeno acontecendo, isso acabou impactando naturalmente, negativamente, os fundos que a gente tem em risco de mercado. Então, aqui no mês, a gente teve um mês bem positivo nos fundos de crédito privado, né? Então, a gente traz aqui o XP referenciado com 0,89, o Corporate Light 0,97, o Corporate Top 1,06, o XP Corporate Plus 1,19, XP debêntures incentivadas RED 0,98 no mês, e o lado negativo aqui, o XP debêntures incentivadas com uma performance negativa de 0,54, ainda superior ao retorno do índice, né? O IDA-DI, o IDA IPCA infraestrutura teve um retorno negativo de 0,65, aliado por conta, né, da abertura das NTNBs, né? Então, os PDB incentivadas têm uma duration, tem uma carteira investida, né, com uma duration de 5,3 anos, né? Então, um pouco mais longo que uma B29. E aí, naturalmente, quando a gente tem essa abertura na curva, o fundo acaba sofrendo também. Quando a gente olha aqui, tanto no mês de junho quanto no ano, a gente tem uma performance bem interessante para toda a nossa grade. Em junho, eu tinha até comentado na última live
que a gente teve uma reprecificação da participação que a gente ainda tinha nas debêntures de Americanas. A gente foi exitoso na oferta dentro do leilão reverso da empresa, então a gente estava marcado nos fundos abaixo do nível que a gente saiu, então a gente teve essa reprecificação positiva nos fundos e agora a gente vai liquidar essa operação e sair 100% do risco agora no mês de julho. Então, isso também trouxe um impacto positivo, né, para os mandados. Eu acho que vale a pena reforçar aqui só alguns dos fundos, né? Então, a gente teve o XP Corporate Light rendendo 123% do CDI em junho, 114% no ano. O Corporate Top, 134% do CDI em junho, 123% do CDI no ano. E o XP Corporate Plus, 151% em junho e 159% do CDI no ano. Importante lembrar aqui também o XP Debêntures Incentivadas RED, que já entrega um retorno isento, né? Então sem cobrança de imposto sobre os rendimentos para a pessoa física de 125% do CDI em junho e 160% do CDI no ano. Aqui a gente traz como é que está a foto da nossa carteira de crédito. Eu acho que com a chegada do Fábio, a gente tem discutido alguns ajustes pontuais nas carteiras, e aí principalmente nos fundos de mais liquidez e menos apetite a risco, né? Então, a gente tem discutido aqui modificar um pouco a carteira, principalmente do XP referenciado DI, do XP Bancos e do XP Corporate Light, no sentido de encurtar a duration dos ativos, e aí, naturalmente, você ter um spread um pouco menor por conta desse encurtamento de duration, mas a gente entende que, dado o patamar de spread atual, não faz sentido a inclinação que a gente tem visto para esse alongamento da duration. Então, nossa estratégia tem sido encurtar a duration, mas aumentar a alocação dos mandatos, né? Então, a gente vai ver tanto o XP referenciado quanto o XP Bancos e o XP Corporate Light tendo um ajuste onde eles vão ficar mais alocados, mas com uma duration mais curta e com um pouco menos de spread, de forma que a taxa de carregamento dos fundos não deve ser substancialmente alterada, mas a gente vai reduzir bastante o risco de duration, né? Então, tanto o patamar de spread atual, né, e o patamar de duration que a gente tem visto dessas novas emissões primárias, a gente não acha que é um risco-retorno interessante, né, que faça sentido. Então, isso por si só já traz essa reflexão que a gente hoje prefere encurtar a duration dos mandatos. E, além disso, como o Fernando Genta comentou, essa possibilidade de esse risco, né, de talvez o Banco Central ter que fazer um ajuste de rota e, eventualmente, ter uma discussão, inclusive, de subida de juros esse ano, isso também faz com que a gente fique um pouco mais conservador e queira reduzir risco das carteiras. Então, essa tem sido a nossa cabeça. Então, a gente vai ver para os próximos meses esse ajuste sendo feito. O próprio XP Corporate Light, que hoje tem uma alocação mais baixa, de quase 66%, a nossa ideia é levar essa alocação para entre 80% e 90% alocado, mas com um mix de mais bancos dentro do que hoje a gente tem, né? Hoje a gente tem uma alocação maior em crédito corporativo e a ideia é balancear mais com ativos bancários mais curtos e aumentar essa alocação de forma que a gente não tenha uma perda relevante de carregamento, mas uma redução de risco, tanto de crédito, mas principalmente de duration, para caso haja um movimento de abertura dos spreads, a gente
esteja mais protegido, né. E aqui, demais mandatos, a gente segue também com uma carteira bem interessante, fazendo ajustes pontuais. Algumas dessas emissões mais longas a gente também deve reduzir, tanto no XP Corporate Top quanto no XP Corporate Plus. Eh, e aqui acho que vale a pena ressaltar o XP Debêntures Incentivadas, né, com aqui um spread de 1,18, né, sobre a B equivalente, e hoje fechou o mês com uma carteira com uma taxa de IPCA mais 7,60. A gente acha um nível bem interessante, a despeito das volatilidades de curto prazo que a gente entende que um produto como esse tem, mas que a médio e longo prazo a gente entende que é uma alocação muito interessante para a pessoa física. A gente também tem o nosso produto redeado, justamente para tirar essa volatilidade, da curva de juros que a gente acaba tendo no produto com risco de mercado. Acho que esses são as nossas considerações do mês. Acho que o primeiro semestre bem forte, fechando também junho com um mês bem interessante. E a gente está super animado, né, para os próximos meses, agora com um time ainda mais reforçado, trazendo mais experiência, e mais qualidade ainda para as discussões que a gente tem nos nossos comitês.